No passado, ela foi cercada de mitos e preconceitos. A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença que remonta aos primórdios da humanidade. A hanseníase é o tema do Opção Saúde que começa agora. E para nos esclarecer sobre a hanseníase, recebemos aqui o dermatologista Flávio Badim Marques. Doutor Flávio, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar então esse nosso bate-papo, doutor Flávio, a hanseníase ela é uma doença infecciosa, né? Como é que ela é transmitida? Então, ela é uma doença infecciosa provocada por um bacilo e ela é transmitida de uma pessoa doente para uma pessoa sã através principalmente das vias respiratórias. Mas precisa haver uma convivência por um período prolongado com o paciente que está com a doença e que não está fazendo o tratamento. Agora, a hanseníase também pode ser herdada, hereditária? Não, ela não é uma doença genética, é uma doença infecciosa provocada pelo bacilo e transmissão. Tá. Agora, antigamente a pessoa com hanseníase era privada totalmente do contato social, né? Ficava reclusa. O isolamento, ele ainda é necessário, doutor Flávio? Não, realmente há muitos anos atrás, os pacientes com hanseníase eles eram isolados nos asilos colônias, né? Onde eles recebiam o tratamento e faziam o tratamento e perdiam contato com suas famílias, né? Atualmente, já há alguns anos, o paciente, pelo conhecimento que a gente tem da doença, não há necessidade desse isolamento, né? Então, outro paciente hoje faz o tratamento numa unidade básica de saúde, num centro de saúde, normalmente, e se houver necessidade de uma internação, uma intercorrência, aí sim ele vai para um hospital, mas não uma coisa de isolamento, um asilo compulsório, um isolamento compulsório. Tá. Agora, doutor, todas as pessoas que moram juntos ou convivem, né, têm um contato muito próximo com a pessoa que possui hanseníase, também devem ser examinados? Esse é o programa que a gente tem do atendimento da hanseníase. Então, quando nós identificamos um paciente com a doença, os comunicantes, assim que a gente chama, as pessoas que moram no mesmo domicílio, elas devem ser examinadas, porque eventualmente a gente pode identificar a hanseníase nesses comunicantes e de preferência numa fase mais inicial possível, né? Bom, doutor, nós falamos aqui sobre as formas de contágio da doença, né? Então, só para reforçar, a hanseníase não se contrai no aperto de mão, no beijo, na relação sexual. Não, essas formas de transmissão não são consideradas, tá? A transmissão a gente tem realmente pelas vias aéreas superiores e há uma necessidade de uma convivência com o paciente que tem a doença e que não está sendo tratado. Uma convivência prolongada. Tá. Agora, o aparecimento de manchas é um dos principais indícios, né, da hanseníase, da doença. Agora, quais outros indícios podem demonstrar que essa pessoa possui a doença? A hanseníase, numa fase bem inicial, ela apresenta normalmente uma mancha, que é uma mancha que a gente chama de mancha hipocrômica. Ela é um pouquinho mais clara do que a pele normal. Ela perde um pouquinho aquela coloração da pele. E, normalmente, uma mancha anestésica, quer dizer, a pessoa não tem sensibilidade sobre essa mancha. Então, normalmente, ela inicia desta forma. Agora, eventualmente, isso passa desapercebido, né? Então, as pessoas não percebem que tem uma mancha, ainda mais uma mancha dormente, né? Ela não coça, ela não incomoda a pessoa. Então, eventualmente, pode surgir outras lesões que aí as pessoas, como se estivessem iniciando daquela forma, quer dizer, elas percebem. Então, algumas lesões avermelhadas, caroços na pele, ou áreas dormentes nas mãos, nos pés principalmente. Então, esses sinais, né, principalmente a dormência, tem que sempre alertar a pessoa de que pode ser hanseníase e ela deve procurar um atendimento médico para esclarecimento. Com certeza. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre a hanseníase. Então, até já! O Opção Saúde está de volta e hoje falando sobre hanseníase. Para tirar as nossas dúvidas, recebemos aqui o dermatologista Flávio Badim Marques. Doutor Flávio, continuando então o nosso assunto, é comum que pacientes com hanseníase tenham a sua força muscular
diminuída, tenha atrofias? Quando o paciente ele apresenta o quadro da hanseníase, quando ele não trata, ele pode evoluir, né, com lesões que afetam os nervos, principalmente os nervos aí de musculares, motores. Então, esses grupos musculares desses nervos acabam tendo essa diminuição de força, com uma atrofia, e eventualmente até provocando mão em garro, um pé caído, né, por conta dessa diminuição da força. Outras vezes também, durante o quadro da hanseníase, e mesmo durante o tratamento, pode ocorrer também reações nervosas. Isso leva o paciente a perder força muscular e aí preocupa muito as mãos e os pés, né, por conta de atividade do paciente, diminuindo a atividade do paciente, limitando. Agora, doutor, em relação às manchas, tem algum lugar do corpo que elas costumam aparecer? Não, as manchas, elas podem aparecer em qualquer parte do corpo, na face, no tronco, membros superiores, membros inferiores, nas nádegas. Por isso, às vezes, elas passam desapercebidas. Às vezes ela vem numa lesão, por exemplo, na nádega, uma manchinha hipocrômica que não coça, que simplesmente ela é dormente, por isso passa desapercebido para a maior parte das pessoas essa fase mais inicial. Agora, doutor, a gente explicou no primeiro bloco que o contágio é pelas vias respiratórias, Sim. né? Depois de quanto tempo que a pessoa contraiu o vírus, né, após o contágio, que começam a aparecer esses sintomas? Não é um vírus, é um bacilo. Isso. Né? Esse bacilo, ele é um bacilo que se multiplica muito lentamente. Né? Então, uma das bactérias, o micro-organismo, que se multiplica muito lento em relação a outras bactérias que são rápidas, em 2 horas já estão se multiplicando, o bacilo da hanseníase demora quase 30 dias para se multiplicar. Então, é comum o paciente, ele recebe o bacilo, ele foi contaminado, e ele pode apresentar sinais e sintomas da doença 5 ou até 10 anos depois. Nossa! É um tempo bastante demorado. Bom, agora, há algum exame para o diagnóstico da hanseníase, então? O que a gente tem na prática, né, é o exame clínico. Né? Então, o paciente, quando ele apresenta alguma suspeita, uma mancha, tal, ele deve procurar um atendimento médico e aí vai ser feito o exame clínico inicialmente. Aí depois tem também alguns exames que a gente faz, mas aí para fechar o diagnóstico. Então, a coleta de uma baciloscopia para identificar o bacilo, a histopatologia, o exame das sensibilidades das mãos e dos pés, então o mapeamento, e eventualmente, quando está afetando mais nervos, a gente também tem eletroneuromiografia. Mas já são exames assim para fechar um diagnóstico. Não existe assim um exame disponibilizado para você fazer, para ver se tem a hanseníase através de um exame de sangue, alguma coisa, não. É um exame clínico mesmo. Agora, doutor Flávio, nem todas as pessoas que entram em contato com o bacilo, né, da hanseníase é contaminada. Né? Qual é o motivo? Tem realmente algumas pessoas que elas entram em contato com o bacilo e por conta de uma resistência natural dessas pessoas, elas conseguem eliminar o bacilo. Então tem realmente algumas pessoas que devem ter entrado em contato e realmente não vão manifestar a doença nunca. Agora, outras pessoas podem manifestar a doença e também, de acordo com a sua resistência, com formas clínicas diferentes. Tá. Agora, em sua forma mais agressiva, a hanseníase pode evoluir para lesões? A gente considera lesões já desde as manchas, né? Tá. Agora, eu estou imaginando que essas lesões que você está se referindo seriam aquelas que são mais as sequelas, que chamam mais a atenção das pessoas, né? Que são, por exemplo, as mãos em garras, a reabsorção óssea, não é? Isso pode acontecer. Nos pés, o pé caído, eventualmente a reabsorção óssea, às vezes até perdendo parte do membro, não é? Isso pode acontecer. O nariz pode também ter um desabamento da pirâmide nasal, com perfuração. Então, tem algumas coisas que são aquelas sequelas. Hoje, com o tratamento, a gente tem visto cada vez menos isso, né? Mas para os pacientes que não se tratam e que deixam a doença evoluir por um longo tempo, isso pode ainda acontecer, infelizmente. A gente comentou que as primeiras manchinhas, elas não provocam dores. Agora,
As lesões mais avançadas como essas que o doutor citou agora, elas causam dor? Não, não. Normalmente as manchas que estão na pele, elas são dormentes, elas continuam anestésicas. O que pode causar dor no paciente é quando ele tem um quadro de reação. Então, existe um quadro que chama reação de edema nodoso, que aparece em caroços avermelhados, isso já no processo de tratamento, que pode ser bastante doloroso para o paciente. E existem também os quadros de neurites, né? Então, as reações que podem acontecer a nível de nervo também provocam dor importante para o paciente, mas seriam mais esses quadros reacionais. Legal, doutor. Bom, e como é feito o tratamento da hanseníase? É o que você vai conferir no próximo bloco do Opção Saúde, que já volta. Voltamos com o Opção Saúde. Hoje recebemos o dermatologista Flávio Badim Marques, nos esclarecendo sobre a hanseníase. Doutor, o Brasil ainda é campeão nos casos de hanseníase? Infelizmente nós ainda temos um número grande de pacientes ainda em tratamento e casos novos ainda notificados. Mas acho que nós não somos o campeão, nós ainda perdemos para a Índia, só estão atrás da Índia, mas com um número muito grande de doenças. É realmente, né, preocupante. Por que no Brasil tem essa incidência tão grande da doença? Olha, a doença ela tem um pouco de relação ainda com a qualidade de vida das pessoas, né? Isso está melhorando, então isso também deve melhorar essa queda, né? Mas alguns países conseguiram eliminar a doença só com a melhoria de padrão de vida das pessoas, né? Com saneamento básico e tudo mais. Então nós ainda temos um pouco essa dificuldade no país. Tá. Bom, agora continuando falando sobre a hanseníase, a nossa equipe foi ao Instituto Lauro de Souza Lima, aqui em Bauru, um local reconhecido mundialmente pelo estudo medicamentoso da hanseníase. É o que a gente vai ver agora. No passado, os doentes eram muito marginalizados. Eles eram caçados praticamente. Para serem separados da sociedade. Se uma pessoa na família fosse descoberto com a doença, o que acontecia? Essa família comunicava o serviço do Departamento de Profilaxia da Lepra, que imediatamente vinha até a residência, recolhia esse indivíduo para os leprosários e imediatamente ateava fogo nas casas, para não ter perigo de contágio. O medo era tanto. Muitos casos também de algumas famílias, eles internavam os pacientes nesses leprosários com um pseudônimo para não serem reconhecidos. O Instituto Lauro de Souza Lima ele teve grande importância e grande colaboração nos estudos relacionados aos avanços medicamentosos, né, específicos à hanseníase. Antigamente, não existia nenhum antibiótico. Então, o medicamento que se acreditava ter algum efeito terapêutico era um óleo extraído de uma semente, de uma fruta que se chamava chalmugra, proveniente da Índia. E aqui no Instituto Lauro de Souza Lima se utilizou muito. Esses avanços vieram tanto com os estudos do Dr. Lauro de Souza Lima, né, que foi assim o médico que trouxe a sulfona, né, os derivados da sulfa para o tratamento da hanseníase, que começou a empregar a sulfona no tratamento da hanseníase, como também o Dr. Opromola, que iniciou o tratamento do uso da rifampicina, que é um outro antibiótico, para o uso também nos pacientes que tinham muitos bacilos, né, nos paucibacilares que nós chamamos. E também em outros medicamentos, em outros estudos, como o uso do clofazimina e de outras drogas também. Houve a participação de pesquisadores do Instituto Lauro de Souza Lima nesses estudos. O Instituto Lauro de Souza Lima, ele atende os casos mais complexos da doença em hanseníase e outros casos dermatológicos também.
Então, todos os casos de hanseníase e de outras doenças que não são resolvidos nas unidades básicas de saúde ou nos centros mais simples de saúde, eles são encaminhados para cá. Doutor, legal ver esse VT e ver a importância que o Instituto Lauro Souza Lima, né, uma entidade, uma instituição aqui de Bauru, teve no tratamento da hanseníase, né? O Instituto teve essa importância e eu acho que ele ainda tem uma importância grande no tratamento da hanseníase, porque hoje nós somos a referência ainda nacional para hanseníase pelo Ministério da Saúde. É mesmo? Então, para os casos que tem uma complicação ou para casos que tem difícil diagnóstico, tudo, nós ainda somos uma referência nacional. Então, nós temos pacientes que vêm do Acre, nós temos pacientes que vêm do Pará, enfim, de outros estados para esse atendimento e diagnóstico e tratamento. Que interessante. Inclusive na reabilitação, é uma coisa bastante importante. Que legal. Agora, como é feito o tratamento da hanseníase, doutor? Quanto tempo dura aproximadamente? O tratamento da hanseníase, nós temos dois grandes grupos, vamos colocar assim. Então, a gente tem os pulsos bacilares e o multibacilar. Tá? O pulso bacilar são aqueles pacientes que ficam doentes, mas não transmitem a doença para outras pessoas. Eles têm a doença, eles têm o bacilo, mas uma quantidade tão pequena que não transmite para outras pessoas. Esses pacientes são tratados com 2 drogas, dapsona e rifampicina, e por um período de 6 meses. Os pacientes multibacilares, eles são pacientes que têm a doença, têm o bacilo, mas em quantidade grande enquanto não está sendo tratado, e eles podem transmitir a doença para outras pessoas. Esses pacientes multibacilares são tratados com 3 drogas, a dapsona, a clofazimina e a rifampicina, por um tempo de 1 ano. Né? A não ser que haja necessidade de mais tempo, normalmente até 1 ano está tratado. Doutor, e a partir do início do tratamento, a transmissibilidade ela acaba? Sim, não acaba, mas com o início do tratamento, os bacilos começam a morrer, tá certo? E aí vai diminuindo o que a gente chama de bacilos íntegros, bacilos viáveis, aqueles que podem ainda provocar doença em outras pessoas. Então, esses bacilos vão morrendo e aí a transmissibilidade começa a cair. Então, ela começa a cair e logo o paciente não está mais transmitindo a doença. Ele pode até ter o bacilo, mas é um bacilo morto. Então, isso é o que a gente espera do tratamento. Doutora, agora, o tratamento da hanseníase, ele também pode ser feito mesmo em casos especiais, como gravidez, amamentação, algumas doenças crônicas? Devem ser feitos. Você diagnosticou, tem um diagnóstico de um paciente já com hanseníase, ele tem que iniciar o tratamento. Deve ser feito. Lógico que são pacientes que podem, por exemplo, a gestante, ela tem mais possibilidades de reações. Então, é um paciente que precisa de um acompanhamento mais de perto. Mas ele tem que fazer o tratamento sim, não é motivo para não fazer. Legal. Agora, existem maneiras de se prevenir o contágio? Não tem assim uma vacina que seja disponibilizada para todos. O que a gente tem para prevenir é identificando os doentes, iniciar o tratamento o mais cedo possível e fazer uma avaliação dos comunicantes, para tentar detectar os casos que ele já possa ter contaminado ou alguém que passou para ele. Essa é a melhor forma. E uma outra forma de prevenção é isso que nós estamos, acho que, fazendo aqui, né? Dando a informação para que as pessoas possam se autoexaminarem, perceber se tem alguma mancha ou alguma área dormente, e aí, se perceber alguma coisa nesse sentido, procurar o mais rápido possível um atendimento médico. E aí sim a gente vai estar conseguindo eliminar um pouco mais a doença de uma forma mais rápida. Legal, doutor Flávio. Bom, nosso tempo já está chegando ao fim. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, por ter tirado todas essas dúvidas. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar esclarecendo isso, que eu acho bastante importante. Com certeza. Obrigada, viu? Bom, lembrando você aí de casa que em nosso site você confere esse e todos os programas já exibidos na hora que quiser. E nós voltamos na semana que vem com mais uma Opção Saúde. Eu te espero lá. Tchau, tchau.